Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andréa e hoje eu estou aqui com a Mari e com a Carla, que está participando com a gente. A Carla que tem o blog e a agência Longe e Perto. E a gente se reuniu aqui para conversar um pouquinho e trazer algumas novidades para os nossos ouvintes viajantes sobre hotéis, experiências, novidades no mundo afora. Essa conversa que a gente está tendo hoje foi motivada pela participação que a gente teve na ILTM, que é uma feira de turismo de luxo que teve a sua 12ª edição aqui em São Paulo, agora no mês de maio. É uma feira de negócios, não é uma feira para o público que viaja, é uma feira para quem fala de turismo, para quem trabalha com turismo e que leva essas novidades e que leva todo esse mundo que dita tendências para vocês que estão viajando. Para dar uma dimensão da feira que a gente participou, ela é uma feira de negócios que teve esse ano mais de 18.500 reuniões. Isso porque ela tem diversos expositores e convida agentes de viagem, operadoras que fazem reuniões rápidas ou reuniões de negócio com os expositores, com os hotéis, com as experiências, com os destinos. A Carla, por exemplo, vai trazer exatamente essa experiência, porque foram mais de 50 reuniões que a Carla participou nesses 3 dias, não é isso, Carla? Isso. Eu participei de 52 reuniões agendadas, né? Eles fazem um sistema prévio do que eles chamam de match, né? Você demonstra interesse por um fornecedor e o fornecedor aceita ou não a reunião com você. Então, eu participei de 52 agendadas, fora os contatos que a gente faz, né? E vai encontrando os eventos paralelos que acontecem. Então, é bem interessante. É uma feira que traz para a gente informação, treinamento, novidades, como agentes de turismo, né? Como pessoas que trabalham, que falam de turismo, a gente faz roteiro, a gente trabalha com agência, então tudo isso alimenta para que a gente possa trazer as tendências e mostrar para os nossos viajantes as opções melhores que tem no mercado. E é legal porque tem muita coisa nova, porque senão você acaba fazendo sempre um pouquinho mais do mesmo, mas a gente traz essas novidades. E a ILTM é uma feira com uma história muito legal, de muitos anos, e que realmente dita a tendência de tudo aquilo que vai acontecer para os próximos anos. E por isso as grandes marcas, as marcas de luxo, estão sempre presentes e investem nesse evento todo que acontece durante uma semana. Aí, além da feira, que ela acontece num lugar muito legal, que é na Bienal do Ibirapuera, né? Então, a gente ainda tem essa oportunidade de estar ali do ladinho do parque, tem alguns eventos paralelos que acontecem ali, alguns almoços, piquenique. Então, é tudo muito gostoso também, né? Eu acho que é bacana quando a gente fala de história, né, que a feira já tem bastante tempo, e a gente também vem acompanhando, né, essa evolução da feira, evolução do mercado. A feira, não lembro exatamente qual foi a edição que comemorou a inauguração do Tangará aqui em São Paulo, né? Você lembra que a gente foi no evento que abriu oficialmente o Hotel Tangará aqui em São Paulo? Esse Inclusive, ano. Carla, vou fazer o parênteses, foi lá que a gente se conheceu pessoalmente. Então, É verdade. além de conhecer todos os destinos e hotéis, a gente também faz um network muito grande e fica com contatos, pessoais, né, de todo mundo que trabalha no turismo, tanto para indicar parceiros, agentes, guias, tudo, né? Eu acho que um grande pilar do turismo é realmente isso, né? Os relacionamentos que a gente vai construindo, a confiança para saber quem é um profissional que é sério e que realmente vai fazer um trabalho bacana para o cliente. Então, acho que o turismo é uma grande rede, né, de contatos e relacionamento que vai se fortalecendo. E realmente a gente se conheceu lá como outros amigos, né? Que a gente tem, dá até para citar aí, né? A Thaís, que é do Love and Travel, o Léo também, né? Muito, muito legal. E o que eu acho interessante, assim, que as feiras, elas estão cada vez maiores e os tempos mais curtos, né? Então, a gente tem pouco tempo para conversar com muita gente. E a parte que é a descrição do hotel, o tamanho do quarto e tudo, isso a gente tem muitas formas, até também os viajantes conseguem essas informações todas pelo site, né? Então, a feira é muito interessante para eles descreverem justamente para quem
qual é o perfil do viajante daquele hotel, daquele destino, as atividades que tem para as famílias ali, o atendimento personalizado que cada um oferece. É bem interessante e também, não só eles apresentam, como a gente pode fazer muitas perguntas, né? Assim, do pessoal que a gente já atende, dos nossos leitores, dos clientes. Então, assim, é um ambiente muito rico para essa parte que vai além dos dados do hotel. Eu acho que sem dúvida. Eles mesmos usam essa expressão de dizer que eles compartilham o que não está no Google, né? Porque o que está no Google, o cliente pode achar sozinho. Mas aquele segredo, aquela grande dica, aquela novidade que o hotel está fazendo, aquela experiência que é super exclusiva, não necessariamente está no Google, né? Então, isso é realmente fruto do relacionamento que é construído, né? E eu acho que quando a gente conhece a pessoa e manda o cliente para um lugar onde a gente já conhece a pessoa, o tratamento é completamente diferente, né? É muito especial. Esse cliente vai não só recomendado, mas com aquelas características, né, adaptadas para a experiência dele. Então, realmente é muito interessante. Isso ficou também bem claro nas palestras que a gente assistiu como veículo de mídia, né? Para estar divulgando isso, que essa era uma pergunta mesmo: o que que vocês podem contar para a gente daquilo que não está no site? Tanto de hotel É, como dos destinos, porque eu assisti palestras, por exemplo, da Puglia, que é uma região na Itália e que estava aqui para investir para as pessoas conhecerem, né? Porque você vai para a Itália, todo mundo pensa Roma, Milão, Veneza, Florença são os destinos mais procurados, né? E pouca gente pensa na Puglia. Então, assim, o que que a gente pode descobrir, o que que a gente pode trazer realmente que não está na internet, que não está no Google, né? Tanto o pessoal da Puglia falou isso, o pessoal da Espanha falou isso, e até mesmo do Rio Grande do Norte, né? Que é um destino aqui tão pertinho da gente também, e que estava eu presente. acho Então, destinos brasileiros também presentes nessas divulgações e nessa rede de contatos que são estabelecidas no mundo do turismo. foi muito interessante, porque eu acho que em termos de destino, né, dá para ver bem claro esse movimento, porque, por exemplo, Portugal é um destino que a gente vê nas feiras sempre, né? Eu acho que Portugal apoia a IELTM desde o começo, mas essa presença de Portugal esse ano, as reuniões que eu fiz, a gente percebia muito que eram coisas além de Lisboa, era muito hotel de vinho, muito hotel novo. Então, eles incentivando você realmente a conhecer com um outro olhar até um país que já é bem, digamos, conhecido, né, do brasileiro. Então, o exemplo da pugla, eu acho que é muito nesse sentido, né? As pessoas às vezes pensam em Itália, pensam em Roma, pensam em Veneza, mas Puglia é quase um destino novo para o brasileiro e está super na moda, tem hotéis incríveis. Então, é fazer esse movimento do turista conhecer novos lugares em destinos que já são velhos conhecidos. E, fora isso, explorar realmente novos destinos, né? Porque, por exemplo, a Coreia estava na feira, né, trazendo a Coreia como um destino, né? Sambar também estava na feira. A República Tcheca, eu achei super interessante porque eu conheço Praga e eu sentei com a pessoa da República Tcheca e ela começou a me explicar quais são as atrações que as pessoas podem explorar na República Tcheca além de Praga, né? Porque Praga é o que vem primeiro na cabeça das pessoas, né? A Suíça também estava com uma presença forte, com hotéis assim super diferentes. Eu conversei com um rapaz de um hotel que a base do hotel era toda de arquitetura e ele tinha 3 arquitetos premiados que tinham trabalhado no projeto. Então, o grande diferencial dele era esse, era dizer que os arquitetos eram premiados naquele prêmio Publish, né, que nem sei como é que fala, falei errado, de arquitetura e design. Então, muita coisa interessante. A Espanha também
marcou presença com regiões da Espanha, né? Com a costa do sul, com os Países Bascos, com a Catalunha. Então, trazendo esse detalhamento do país, para as pessoas realmente saírem da ideia de que a Espanha é só Madrid e Barcelona, por exemplo. Não, vamos expandir, conhecer mais esses países. Eu achei muito interessante, assim, falando de destinos, né? E quando você faz esses contatos e você vê que também isso é uma coisa muito particular e muito presente no mercado de turismo, quando você conhece as pessoas de hotel e de destino que divulgam, a paixão que elas trazem falando desses lugares, que a gente fica com vontade de conhecer mesmo, né? Aí vou dar um exemplo que é uma novidade. A gente já tem um outro podcast que vai ser lançado logo depois desse aqui, com um destino nos Emirados Árabes, de um contato que nós fizemos na feira. E ele falou, sim, com tanta paixão do lugar que realmente dá vontade de conhecer. Só dando um spoiler aqui do nosso próximo episódio. Ah, não pode falar, mas é bem interessante. É uma novidade, né? Uma descoberta. São descobertas de destinos. Agora, você falou uma questão dessa paixão que as pessoas têm, que é o encanto da hotelaria e da hospitalidade, né? Que a gente até, de novo, a gente falou bastante de Google, que a gente não acha no Google, né? Essa diferença que realmente existe, porque a internet ela é uma base de tecnologia e o turismo ele não é só isso, né? Ele é hospitalidade, ele é feito de pessoas, né, que gostam de receber pessoas, que gostam de se relacionar com a cultura dos lugares. Isso realmente é interessante e é muito mágico, né? Então, eu acho que, falando de hospitalidade, tem muitos hotéis, e o que eu achei interessante também é a presença das grandes redes que estavam lá massivamente, a Accor, a rede do Hyatt, do Mandarim. Então, são marcas muito famosas, mas também os selos, né, que a Leading Hotels, a Prefer Hotels, que aí abraçam os hotéis que são menores, né, os hotéis de dono, os hotéis que têm essa personalidade muito única. O Design Hotels também estava lá. Então, eu acho que a hospitalidade demonstrada de várias formas, né? Eu acho que muito interessante também ver isso na feira. Eu E bem, participei. como o mercado de luxo, ele se diferencia pelo atendimento e pelo serviço, não necessariamente pelo preço, embora o preço também seja uma coisa muito importante para os clientes, a Andrea pode falar melhor, né? Eles trazem para a agência esses benefícios, para justamente as agências passarem para os clientes todas essas vantagens e Então, é bem isso mesmo, né? Essa rede de conexão que a gente está falando, eu participei numa das reuniões junto com a Carla, num hotel em Miami, da Rede One, né, Carla? E me marcou muito o que ele falou ali, assim, não, eu, pessoalmente, assim, o gerente de atendimento, de hospitalidade do hotel, que estava ali conversando com a gente, ele falou assim, eu sou a cara de vocês na recepção com o cliente. Então, o que você precisar que seja feito para ele, alguma coisa assim, desde alguma coisa mais básica, o cliente tem uma necessidade diferente, o cliente precisa tá viajando com a família e quer tá chegando num horário diferente, precisa de uma coisa ou de outra, é, eu sou o teu contato e eu sou a tua cara lá. Então, essa é a diferença, esse é o relacionamento que a gente traz, e essa é a vantagem que a gente traz quando a gente trabalha com o turismo, que é o diferencial. Sem dúvida. Eu acho que até pegando um gancho do que a Andrea comentou desse hotel, o One, né? O One é uma rede de hotéis que é basicamente focada em sustentabilidade, né? O DNA de existência deles é a sustentabilidade. Então, eles têm uma série de ações para isso, né? Que vai desde o elemento de material que é utilizado na decoração ser reciclado, até você poder deixar uma roupa para doação para as comunidades locais dentro do seu apartamento, eles têm uma cesta para isso.
Então, os hotéis, eles são marcas com conceitos muito fortes, com histórias muito fortes, e isso precisa ser transferido para o cliente como forma de conhecimento. Muitas vezes a pessoa lendo isso só no Google não consegue avaliar a profundidade do trabalho que os hotéis fazem, né? Muitas vezes apoiando comunidades locais, fazendo um desenvolvimento de uma gastronomia completamente diferente. Então, o trabalho do agente que estuda e que conhece, que sabe o que está por trás dessas marcas, é justamente ser um porta-voz de tudo isso, né? Do jeito que a Andrea falou que lá esse contato ele é um porta-voz para receber o nosso cliente, nós aqui somos porta-vozes dessas marcas e dos diferenciais que essas marcas se propõem a oferecer para os clientes, porque, como você disse, não é só preço, né? Por que que um tem um preço diferente do outro? Não é só porque a cama é diferente, né? Apesar de que teve um hotel que a gente conversou que ele falou o quanto eles estudam a tecnologia do sono para desenvolver melhores experiências de sono dentro dos quartos. Então, são muitos detalhes, né? Tudo muito baseado em experiência, em hospitalidade, em história. Cada hotel, cada rede tem uma característica muito específica. Às vezes, só a gente olhando ali no Google e comparando, a gente limita as coisas só ao valor que a gente está vendo ali de dólar ou de euro, né? E não é só isso. Então, eu acho que tem isso de interessante. A gente vai se aprofundando e conhecendo a característica de cada rede para saber qual tipo de hotel e qual tipo de rede é mais adequado para o cliente, porque de repente tem um cliente que super valoriza, né, essa questão da sustentabilidade, tem outro que não está muito interessado, tem um que quer buscar mais tranquilidade e paz, então ele pode querer um perfil de uma rede, tem outro que já gosta mais do agito. Eu conversei com uma rede que na verdade, uma rede, não, eles vão se tornar uma rede, mas por enquanto eles só têm um hotel em Nova York, que é Equinox, que eles nasceram da base de um clube de bem-estar, né, de ginástica premium que existe nos Estados Unidos. Então, ele vem todo daí, a pessoa, quando se hospeda no hotel, pode participar da academia de ginástica. Então, cada um tem um perfil, né? Essa história, essa característica, né, de que cada um tem perfil, cada um procura uma coisa, um diferencial quando está viajando, e essa ponte que a gente faz de saber aonde tem esse diferencial que a pessoa está procurando e conhecer o cliente, que é realmente o trabalho e essa união de conhecimento, né? É legal quando a gente fala assim, a LTM é uma feira de tendências do turismo de luxo. Eu acho que ela é uma feira de tendências, né, principalmente. São marcas de luxo, mas são redes também que estão ali que têm diversas marcas, como a Accor, por exemplo, que tem uma gama enorme. Ela estava ali com todos os seus hotéis, de marcas mais de luxo. Mas exatamente como a Mari falou, eles têm um diferencial de localização, de várias coisas e de serviço. Então, o preço está muito relacionado com isso também. Aí ah, você economiza num hotel que está a 1 hora de distância do lugar que você quer conhecer. Você perdeu o tempo, você economizou uma parte e gastou em outra. Então, essa parte eu acho que valor, né, é muito relativo. Eu dou muito valor, por exemplo, para lugares em que eu possa ter mais tranquilidade, sabe? Atividades ou experiências que têm 1 hora, 2 horas, 3 horas de fila já não me atraem mais. Assim, tô num, eu, particularmente, sou um outro tipo de viajante, né? E aí eu procuro lugares que me deem essa tranquilidade, que me deem esse outro tipo de experiência que eu estou buscando. E aí eu acho que é isso que a gente traz de conhecimento para o nosso viajante quando a gente está contando essas coisas que a gente participa, os treinamentos que a gente participou, as novidades, né? É,
é o que você falou, pode ter um all-inclusive, pode ter experiência, mas tem coisas também que muitas vezes podem não ser necessariamente até visíveis para o hóspede se ele realmente não tiver interesse, porque tem muitos hotéis que fazem projetos de conservação da natureza, né? Apoiam as comunidades locais, tem escolas, né? Eu fui em um que eu achei muito legal na Suíça, e ela me falou assim que tudo que era consumido nos hotéis vinham de duas fazendas que eles tinham ali perto. Então, você imagina que em Zurique, uma rede de 3 hotéis sustentados por duas fazendas que são próximas a Zurique. Então, assim, isso tudo tá inserido, né? A pessoa está comendo todo o alimento que é fresco, né? Plantado ali. Então, tem muita coisa por trás, né? E aí tem até, eu estava procurando aqui uma frase que eu li ontem na revista, que eu achei bem interessante, tem uma revistinha do Panrotas, né, falando sobre esse evento, e tem uma matéria especificamente falando sobre isso, né, sobre sustentabilidade ESG. Ela fala assim, que a comunidade é o cliente e o turista de luxo é o financiador, ou seja, que, na verdade, o turismo está naquela região para cuidar da região. E a pessoa da região, do morador, e a pessoa que vai como turista, ela está financiando esse desenvolvimento, né, do lugar. Então, é um outro olhar para o turismo também, dentro da questão da tendência que a Andrea estava comentando. É bem interessante. E o objetivo desse podcast é falar para os diversos públicos, né? Tanto para quem trabalha com turismo, como para quem quer trabalhar com turismo, como para o viajante que também está tentando entender qual é a importância disso tudo, ou para os apaixonados pela hotelaria que estão em busca das novidades. Então, assim, é difícil a gente ser muito específica em cada tema e a gente tentou trazer assim a nossa visão, né? Também de viajante Porque para é entender todo tanta esse coisa, né, universo, que né? dá para fazer vários podcasts, né? Inclusive, a gente tem que marcar um, Carla, para falar específico dessas redes de hotéis de luxo, que como o Preferred, o Virtuoso, que também é um outro universo muito interessante, que traz muitas vantagens e É, que às vezes quem bate o olho só naqueles selos que tem nos hotéis, às vezes não não, imagina. não entendem, né? É verdade, é É. muito interessante. Para quem está sempre planejando viagem e pensando nos próximos destinos, essa tendência e essa conversa que a gente tem é exatamente isso, né? E é saber que a gente aprendeu muita coisa ali, que realmente não dá para passar tudo que a gente viu nessa semana, mas que a gente está aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os destinos, Espanha, Portugal, Coreia, Praga, e tantos outros, Itália, que a gente viu e reviu e está todo o tempo buscando mais informações, e quando a gente não sabe, essa rede de contatos ajuda a gente a responder. Então, se você gostou do podcast, curte, compartilha, comenta, faz pergunta, dá sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de responder e de abordar os assuntos nos nossos próximos episódios também. Obrigada pelo convite, hein, meninas? Muito bom. A gente agradece a Obrigada, Carla. participação. Tem outros podcasts que a gente tem a participação da Carla aqui também, é só rolar no feed se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Longe de Perto. Obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, até a próxima. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.